Olá, meu nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sindifiscal. Aqui iremos discutir vários assuntos relacionados à arrecadação, tributação, fiscalização do Espírito Santo e do Brasil. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual e o responsável para trazer nossos convidados esses temas até vocês. Hoje nós iremos tratar de um episódio bem complexo, diferente e interessante, né, que é o contencioso tributário e também sobre a reforma tributária. O que a reforma tributária veio ao encontro ou de encontro com o que a gente tem hoje no nosso contencioso tributário. E para falar desse assunto, nós temos dois convidados mais que especiais, né? Luiz Cláudio Nogueira, um grande amigo, auditor fiscal, né, da Receita Estadual, também faz parte do Conselho de Recursos Fiscais, né, da Secretaria de Fazenda, também mestre em Direito, né, Luiz? E também filósofo, mestre em Filosofia. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos que nos assistem. Irão nos assistir. Obrigado, Luiz, mais uma vez. E também temos o procurador do Estado, Madureira. O Madureira também trabalha, chefe da Procuradoria de Petróleo. Muito obrigado pela sua presença. Também doutor em Direito, né? Professor da UFES de graduação, de mestrado. E muito obrigado, Madureira, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Leandro. Muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí, o Pod Fiscal é justamente para poder a gente humanizar os assuntos tributários, né? Muitas vezes a gente fala de direito tributário, às vezes para algumas pessoas que não é da área, né, até corre, né, desse assunto, né? Então, para a gente começar, né, falando sobre o contencioso, já vou levar para o Luiz Cláudio, né, o que é o contencioso administrativo, mas assim, antes da gente entrar na reforma implementada, né, pela Emenda Constitucional 132, e qual a importância do contencioso, né, vamos falar do contencioso administrativo também na parte judicial, para o Estado, para o Brasil? Não, a pergunta ela é excelente, Leandro, e talvez uma das melhores formas para a gente tratar temas complexos como esse, que é o tema do contencioso, seja por meio de um ambiente mais descontraído, onde o público em geral possa ouvir e entender, desmistificar temas complexos, né? Então, quando a gente fala sobre contencioso, esse nome, diria, do ponto de vista jurídico muito formal, o que a gente está falando é em conflito. Conflito relacionado a um determinado ramo do direito material. Em se tratando de direito tributário, o contencioso são os conflitos que surgem no âmbito do direito tributário, né? Sobretudo direito tributário material. E esse contencioso, ele tem uma solução que deve ser endereçada pela via processual adequada. Então, é comum a gente falar em contencioso administrativo e contencioso judicial, que é basicamente aí um sinônimo para processo administrativo e judicial. E qual é a importância desse tema, a relevância desse tema na atualidade? Quer dizer, já há um bom tempo aí, as instituições, sejam elas jurídicas, a academia e o mercado, vem nos chamando a atenção pelo alto grau de conflituosidade e da litigiosidade em matéria tributária. Para se ter uma ideia, recentemente o ICE publicou um relatório chamado Contencioso Tributário no Brasil, e ali foi feito um levantamento transferindo ou traduzindo esse contencioso em número, onde chegou em dados que eu considero como astronômicos. Por exemplo, o que se discute hoje em termos de contencioso administrativo e judicial ultrapassa 5 trilhões de reais. 5 trilhões? Justamente. Isso, para a gente só ter aí uma ordem de grandeza, corresponde a mais de 75% do PIB nacional. Então podemos dizer, então, assim, que o contencioso tributário é o maior contencioso do Brasil disparado. Disparadamente. Pegarmos todos diria, a matéria conflitiva do ponto de vista jurídico, debatida administrativa e, sobretudo, judicialmente, os conflitos de ordem tributária, eles estão aí de largada na frente, aí, ocupando, infelizmente, a primeira posição. Mas você acha assim, isso aí se deve por quê? Pela complexidade do direito tributário no Brasil? Que foi um dos principais motivos ensejadores da reforma. Quer dizer, o direito tributário se complexicou, né? Ficou muito complexo, né? As normas tributárias, elas foram, diria, ganhando em verticalidade uma linguagem pouco compreensível para o contribuinte, que, por sua vez, ao ver contra si lavrado auto-infração, enfim, uma cobrança de crédito que considera indevida,
apresentem uma certa resistência que se converte no contencioso administrativo ou judicial. Então, é basicamente aí decorrente da complexidade inerente ao nosso sistema tributário atual, que está em vigência. Agora, você fala pouco compreensível, né, para o contribuinte. Acho que até para o auditor fiscal, para o procurador, às vezes a gente vai lavrar um auto de infração, vai se deparar, né, com uma fiscalização, até a gente fica na dúvida, né, como que se aplica aquela legislação. Então, a gente, lá na Secretaria, na Receita Estadual, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, né, até de interpretar aquela legislação. Né? E olha que o auditor fiscal e o procurador que trabalha, né, na área, ele pode ser que se depare também com essa dificuldade de interpretação. Né? Às vezes, cada um tem uma forma, de direito a interpretar. Né? Aí eu pergunto ao doutor Cláudio Madureira, Madureira, assim, o papel do procurador nesse contencioso tributário, né? O papel dele, porque o auditor ele vai e faz a lavratura do auto de infração, depois que ele é inscrito em dívida ativa, ele vai para a procuradoria, né? Qual o papel do procurador nesse processo todo? Leandro, a Procuradoria tem uma atuação tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, né? O Luiz tratou aqui do contencioso para a gente, na perspectiva de que ele envolve um processo administrativo, começa no auto de infração, nós temos uma fase que a gente chama de inquisitiva, né, o processo administrativo fiscal, o processo vai caminhando, pode ser que o contribuinte se insurja contra o lançamento ou auto-infração, e aí ele tem lá uma impugnação a fazer, ele pode fazer recursos. A tramitação concluída, o processo vai escrito em dívida ativa para execução fiscal. Mas, assim, vamos dividir essa coisa em dois momentos, né? Antes da gente chegar na CDA, na decisão dívida ativa, eu posso ter uma grande discussão de tema na esfera administrativa. Acho que talvez seja a preocupação maior da nossa, Luiz, com a reforma. Como é que vai ficar esse contencioso na esfera administrativa, porque nós temos uma tributação diferenciada com um imposto de valor agregado, que ele é dual, né? Ali... Quem está com a bola são os auditores fiscais. Os auditores fiscais controlam o contencioso, eles atuam na primeira instância de julgamento, que envolve o julgamento das impugnações, eles compõem, junto com os representantes dos contribuintes, ali os conselhos de recursos fiscais, e os procuradores atuam na defesa da Fazenda Pública, como se fosse o advogado do Estado no processo administrativo. Encerrada essa fase administrativa, a gente pode ter algumas discussões no judiciário. A própria execução fiscal é um processo de cobrança, mas o contribuinte pode propor ações para anular o auto de infração. Então, o procurador, no contencioso tributário, faz uma atividade contenciosa que tem a ver mesmo com representação jurídica, apresentação de recursos, apresentação de defesas, quando o Estado é réu no processo, né? E tentando, de alguma medida, apoiar... Você estava falando agora há pouco do problema de dificuldade de interpretação que a gente enfrenta, né? É importante a gente ter contencioso e contraditório para ouvir as razões de todos, para a gente chegar a consensos interpretativos, né? Parece que esse negócio é uma coisa que não acaba, né? Porque as leis tributárias são de direito público. O direito tributário brasileiro ele começa na Constituição. Então, se a gente se permitir, a gente vai ao Supremo brigando. Né? A primeira instância, Tribunal de Segunda Instância, no nosso caso é o TJ, mas a União vai tratar as questões nos tribunais regionais federais, depois a gente pode discutir os temas a partir da legislação nacional, no STJ. Quando a gente começa a debater com seriedade com o contribuinte, seja na esfera administrativa, seja no judicial, a gente pode buscar aí algum tipo de consenso. E eu acho que para a Procuradoria ter um papel importante nesse campo, se ela se conscientizar que a função do Estado não é acuar a sociedade, não é impor à sociedade mais do que o direito permite ao Estado fazer. A gente trabalha ali no limite do direito. A ideia do princípio da legalidade é um Estado que serve à sociedade, né? A gente precisa do recurso tributário para servir a sociedade, mas a gente também não pode cobrar, uma expressão que eu gosto muito, que eu ouvi de um ex-deputado das pessoas, nós não podemos estrangular a galinha dos ovos de ouro. A gente precisa do contribuinte, né, para tocar as coisas, para fazer saúde, para fazer educação, né? Então, como eu diria o Che Guevara, né?
há que endurecer, pero sem perder a ternura jamais. A gente precisa ter aí uma postura muito republicana na condição, tanto os auditores, mas sobretudo os procuradores, porque ali no contencioso administrativo tributário, vocês têm papel de julgador, né? E nós somos parciais, ali atuamos na defesa da posição do Estado. Nós precisamos também ter a parcimônia e o cuidado de buscar a autocomposição. Eu vi que você tem uma provocação sobre isso, a gente conversou um pouquinho antes, né? A autocomposição pode ser fundamental para a gente fazer isso rodar em tempos de reforma tributária. Muito bom, né? A gente até recebeu o Dr. Klaus, o procurador, né, do Estado também, falando sobre devedores contumazes. Né? Vocês que estão nos assistindo, volta lá, tem um episódio falando sobre devedores contumazes, a diferença, né, a mudança da lei 12.124 desse ano, que teve uma alteração, né, na legislação para alcançar, né, os contribuintes, né, que não pagam o tributo. E assim, a gente falou também sobre, o Dr. Klaus comentou sobre a demora, né, de se constituir o crédito tributário para se cobrar o crédito tributário, né? Às vezes, a Secretaria de Fazenda ela mudou muito essa questão, né? O Luiz já entrou comigo no concurso, né? A gente está 14 anos na Secretaria. Antigamente, a gente fazia uma auditoria de 5 anos, né? Se demorava, às vezes, 1 mês, 6 meses, né? E hoje está mais célere, né? A constituição do crédito tributário, consequentemente, a inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, a execução, né? Mas a reforma, né? Ela trouxe algumas coisas inovadoras quanto ao contencioso administrativo, né? Aí eu levo para o Luiz, né? Luiz, o que as principais mudanças, né? Que é claro que a gente precisa, ainda vai se regulamentar, né? A reforma tributária, tem coisas novas para poder virem, mas o esqueleto já está montado, né? As alterações já foram feitas na Constituição. Quais são as principais mudanças em relação ao contencioso? Não, perfeito. Essa pergunta ela é bastante importante. Debate-se muito a reforma, né? E um tema que tem se debatido dentro da reforma, como nunca antes na história do direito tributário brasileiro, é o tema do contencioso. E por que isso? Nós temos uma tradição no Brasil vocacionada a se dedicar ao direito tributário material, sobretudo a partir da codificação ali com o CTN, que é de 66, né? Então, nós que estamos acostumados a nos debruçar sobre os manuais de direito administrativo, o que a gente encontra ali, via de regra, é um aperfeiçoamento do direito tributário material. E o contencioso, sobretudo administrativo, sempre foi relegado ao segundo plano. E agora não, agora nós temos aí um debate bastante substantivo em torno do contencioso. E por que isso? Primeiro porque é a primeira vez na história constitucional brasileira em que a expressão contencioso aparece no capítulo dedicado ao sistema tributário nacional. Isso parece pouco, mas significa muito. E assim, só para a gente entender a magnitude disso, né? Se a gente olha para o sistema tributário atual, como é que ele mais ou menos está desenhado? Quer dizer, a Constituição ela otorga o exercício de competência de maneira muito bem definida a cada esfera política, cada ente político, quer dizer, a União tem suas competências tributárias muito bem delimitadas, o Estado também tem as suas, e os municípios também têm as suas, né? Esse é o modelo que a gente tem. Então, cada ente político, por meio das suas casas de leis, o Poder Legislativo, vai instituir a sua espécie tributária. Só para a gente ter ideia da dimensão da magnitude da reforma, se a gente olha para as duas espécies tributárias que estão na UTI e irão ser extintas em 2033, que é o ISS e ICMS, quer dizer, cada município, em tese, mais de 5 mil municípios, e cada estado, estou falando de 27 unidades federadas, tem competência para instituir o ICMS, o seu ISS, e também regulamentar o seu contencioso. Imagina a loucura. A empresa que tem, em todas as unidades federadas, ela tem que ter um sistema, um escritório, né, contabilidade, advogados ali, especialistas, né, em cada legislação. É uma loucura. Você foi ao ponto, Leandro. Assim, via de regra, essas leis elas são dissonantes, anacrônicas, não conversam entre si, não há uniformidade entre elas, então você tem regras procedimentais, atos, procedimentos, prazos, estrutura do contencioso totalmente distintas entre si. Tem municípios que sequer têm órgão de julgamento, quem decide é o secretário de Finanças, de maneira monocrática, como tem estruturas que adotam colegiados, outras não, tem prazos distintos. Então, para empresas que atuam em todo o território nacional, lidando no segmento econômico que sofre incidência de imposto sobre consumo, eu estou me referindo sobretudo ao ICMS e ao ISS, tem
E aí é evidente isso, uma dificuldade muito grande para lidar com essa, diria, a miríade de legislações processuais na esfera administrativa de maneira, diria, desuniforme. Então, essa é a mudança radical que nós teremos. Nós só olhando para o retrovisor que nós temos hoje, que a gente consegue verificar o avanço trazido pela reforma. A gente vê lá no artigo 156A, trazido pela emenda 132, não é? E lá diz que lei complementar, uma lei nacional e não mais leis locais de cada ente político, é quem regulamentará o contencioso relativo ao IBS. Olha o que é o IBS. O IBS é aquele imposto de competência compartilhada, o IVA, não é? Que irá substituir o ISS e o ICMS. Então, na prática, aí nós estamos substituindo centenas de legislações processuais administrativas por uma única lei complementar nacional, que vai tratar de maneira uniforme sobre todos os atos, procedimentos, prazos, sobre a estrutura do contencioso em território nacional. Então, isso é um ganho, diria, de uma magnitude que nós nunca tivemos em matéria processual administrativa no Brasil. Então, só parando por aí, a gente pode aprofundar mais outras, diria, melhorias trazidas pela reforma, mas só essa aí já valeria o nome reforma tributária, porque nós teremos um avanço substantivo em matéria processual administrativa. Você comentou da competência compartilhada, né? Aí, Cláudio Madureira aí, como que você vê a integração, né, entre os entes federados? Porque assim, o Luiz comentou que vai ter uma única norma, né, e todos os entes vão estar seguindo, né? Mas vai ter que ter uma integração entre os entes, né, para poder se colocar em prática esse contencioso, né? Como que funciona isso aqui? O que você vê isso daí? O Leandro... Vai funcionar? Acho que pode, mas a gente precisa ter um pouco de juízo aí na construção do modelo, né? O que acontece? A gente tem um problema, não é um problema, é uma especificidade do Brasil. O Brasil é uma federação. É uma federação que é composta por um ente central, a União Federal. Nós temos os estados e os municípios, o Distrito Federal com competências de estados e municípios, né? E a gente sempre caminhou muito bem com essa federação, com cada esfera federativa com sua autonomia, com sua normatização e tal. O problema é que esse sistema tributário ficou caótico para o contribuinte, né? Talvez, quando ele foi escrito, no final dos anos 80 do século passado, né, a gente tivesse uma realidade diferente. Talvez as pessoas não comercializassem mercadorias em tão larga escala, as coisas eram mais difíceis, os contratos eram fechados à mão ou por telefone, né? Hoje a internet, a gente compra as coisas pela internet. Isso gerou, pelo volume de operações, uma dificuldade muito grande para o contribuinte e um reclame do contribuinte, né? Uma expectativa do contribuinte por simplificação de procedimentos. A gente fez, a reforma foi aprovada, ela tem, o Luiz disse ali, da lei complementar, ela vai centralizar a legislação, mas nós temos uma dificuldade que é como fazer isso sem estourar a federação. Então, o que aconteceu com a reforma? Né? Para lembrar, tem muita gente que pode estar nos ouvindo que não está acompanhando o tema, né? Eles substituíram os principais tributos estadual e municipal, o ICMS e o ISS, por um único tributo de competência compartilhada dos estados, do DF e dos municípios, que é o IBS. O IPI vai ceder um pouco da sua competência, algumas contribuições sociais vão ser retiradas. Nós teremos um tributo que vai ser cobrado ao lado do IBS, chama CBS, Contribuição Social de Bens e Serviços, né? E esses dois tributos, eles são como gêmeos siameses. Eles incidem sobre as mesmas operações, eles vão incidir de uma vez só, né? Mas a gente não vai poder ter um contencioso unificado, porque não dá. Eu preciso manter a federação. Então, eu vou ter um contencioso para a CBS, eu vou ter um contencioso para a IBS. No contencioso do IBS, a gente vai atuar de forma conjunta, então o Estado com o município, na verdade são todos os estados, mais o DF, mais todos os municípios. A gente vai precisar concatenar isso daí, né? Isso que eu digo que a gente tem que ter muito juízo, tem que ter muita parcimônia, é que na hora de fazer essa montagem, né, a gente precisa sempre estar lembrando que cada municípiozinho pequenininho no interior precisa ter mantido a autonomia federativa dele, né? E o problema é que a gente, quando pensa nisso, dá trabalho. Eu e o Luiz, a gente teve uma ideia de escrever um projeto de lei, né, Luiz?
E aí começou a conversar, e uma conversa nossa, e conversa técnica, não meramente a ideia de fazer escolhas, né? E a gente estava andando na velocidade possível, o Congresso Nacional recebe o projeto de lei do governo federal, mas numa velocidade tal que eu até desisti de escrever o PL. Eu falei, não consigo produzir isso nessa velocidade, a gente pensando em tudo que tem que pensar. Mas se a gente tiver juízo, e tem muita gente lá no Congresso, e tem muito jurista apoiando aos deputados, os senadores, eu queria fazer um registro aqui, umas moças que nos procuraram, né, Luiz? Mulheres no direito tributário, né, para citar o nome de uma, Ludmila, que foi me orientando no mestrado, né, elas estão fazendo um trabalho super bonito orientando bancada, né, trazendo, porque quem está nos grupos de trabalho, Leandro? A União montou o grupo de trabalho e levou quem? A nossa turma. Fiscal, auditores fiscais, procuradores, a turma da Fazenda. Mas o contribuinte está lá do lado de fora da grade, né, com suas expectativas. Então, essas pessoas estão trazendo informação. Eu tenho muita esperança de dar certo. Mas a gente precisa ter cuidado. Eu estou falando isso porque assim, o primeiro tiro veio da União. Quando começaram a falar de contencioso administrativo tributário ou do processo administrativo tributário da CBS, do IBS, a União resolveu dizer que não mandou o segundo PL, que é o PL do contencioso, porque os estados não estavam topando que o comitê gestor do IBS fosse uma autarquia federal. Isso é um absurdo tamanho. Nós não podíamos nem considerar essa ideia. Né? Se uma autarquia federal comandasse o contencioso do tributo compartilhado dos estados e dos municípios do Distrito Federal, já era a federação. Né? Eles recuaram, ao que parece, porque o segundo PLP não veio com essa ideia, mas havia sim uma vontade, sobretudo dos meus colegas de advocacia pública, procuradores da Fazenda, porque ia ser mais fácil pilotar isso se a União mandasse. Como se nós não fôssemos uma federação. Ia ser mais fácil atender o contribuinte, talvez a gente conseguisse de alguma forma unificar o procedimento. Mas olha, a gente precisa ter o cuidado de, entre o possível e o desejável, né, achar um meio termo. Porque se eu criar um contencioso unificado a ponto de erradicar a autonomia dos estados, a reforma cai. É mais fácil a gente dizer que a reforma tributária é inconstitucional do que a gente botá-la para rodar. A emenda é grande, nós lemos, né, Luiz, lá no ambiente da Secretaria da Fazenda, mas os projetos de lei são muito maiores. Imagina você transformar aqueles projetos de lei em algo coerente. São dois, foram feitos pelo mesmo grupo, mas existem algumas disparidades. Começam a surgir emendas. A minha associação de procuradores já mandou uma emenda para o primeiro PLP. Eu, conversando com o Luiz essa semana, eu senti a necessidade de fazer uma modificaçãozinha no segundo PLP. Me incumbiram de escrever. Você imagina que cada associação de procuradores pode querer fazer um negócio desse, o próprio sindicato. Isso aconteceu até na reforma, né? A reforma ela começou de uma forma e finalizou de uma forma completamente diferente, né? Imagine agora nessas leis complementares aí o que pode sair, né? E aí, abre aspas, vamos precisar concatenar tudo isso, palavras do Madureira, né? Porque assim, Luiz, né, falando assim do nosso trabalho de auditor fiscal, né, nós temos o IBS, né, que é composição, é junção do ICMS e do ISS, falaram muito bem isso daí. E nós temos auditores do Estado, temos auditores dos municípios, né? Nem todos os municípios do Espírito Santo possuem, né, a estrutura, né, a tributária dentro deles, né? Não tem auditor, alguns, né? E possivelmente o trabalho do auditor ele vai mudar também. Como que você vê o trabalho, né? Assim, as mudanças, o que vai impactar no trabalho do auditor fiscal? Leandro, assim, isso é outra questão que a gente consegue enxergar exatamente a dimensão dela, olhando para o modelo que a gente tem hoje, o que a reforma nos trouxe aí de inovação, né? E quando a gente olha para as estruturas das administrações tributárias atuais, que nós temos aí, concordando com o Dr. Cláudio, quando fala sobre a autonomia de cada ente político em, dizer alguma coisa sobre o seu tributo, quando nós olhamos, nós temos administrações tributárias com, cercanias muito bem delimitadas no interior da qual ali atuam os seus agentes administrativos, né? Então, o que nós temos aí são estruturas que eu chamo de insuladas, no bom sentido do termo, burocraticamente. Entre nós dois, por exemplo, somos auditores fiscais,
nós atuamos em nome do Estado do Espírito Santo e observando estritamente as regras de direito tributário emanadas ou inseridas no sistema normativo pelo Estado do Espírito Santo, por sua casa de leis e, enfim, pelos atos infralegais editados pela autoridade competente. O que a gente tem agora de diferente quando a gente olha para a nova estrutura da administração tributária em se tratando de reforma? Nós temos uma gestão do tributo que é de competência compartilhada, feita por uma instituição que ainda não se enquadrou, não conseguimos enquadrá-la, diria, no arranjo administrativo tradicional, mas que é quem será responsável pela administração tributária desse tributo. Então, todas aquelas competências que eram exercidas pelas administrações tributárias locais, quase todas, exceto o lançamento e fiscalização sob coordenação do comitê, serão agora desempenhadas pelo comitê gestor. Então, há, assim, primeiro, uma mudança na estrutura do que a gente compreende tradicionalmente por administração tributária, quer dizer, a gestão desse tributo chamado IBS de competência compartilhada migra aí daquele tributo que é gerido localmente para um tributo que é gerido aí por uma instância jurídico-administrativa chamada comitê gestor do IBS. Isso é uma mudança radical. Uma segunda mudança aí trata-se de mudança de cultura, de virada de chave do HD, que eu acho que os auditores em algum momento vão ter que se aperceber disso, é o que eu estou chamando de migração de um federalismo fiscal concorrencial no bom sentido, e aí, se quisermos entender também no mau sentido, porque a guerra fiscal vem disso, né? Para um federalismo fiscal cooperativo. Inevitavelmente, não só auditores fiscais de estados e municípios, mas da União terão que trabalhar agora de mãos dadas. Primeiro, porque o IBS é de competência compartilhada e é inevitavelmente um condomínio onde estados e municípios terão que fazer uma gestão, diria, ombro a ombro. E segundo, porque a CBS, como o Cláudio bem disse, é um imposto, um tributo, uma contribuição, um tributo siamês gêmeo do IBS. Então, não há hipótese que não haja incidência do IBS, que não haja também da CBS. Então, é evidente e forçoso que tanto auditores fiscais de estados e municípios, quanto auditores fiscais da União, passe a compreender de que agora o federalismo fiscal ele é cooperativo e não mais competitivo. Então, essa é uma mudança radical porque ela implica mudança de cultura. Então, nós atravessamos uma tradição, aí, como eu te disse, de insulamento burocrático, e agora eu acho que inevitavelmente teremos que, aprender a caminhar juntos dentro dessa estrutura nova trazida pela reforma tributária. Você falou da migração, né? Assim, vai ter um momento que a gente vai ter o ICMS e o IBS ao mesmo tempo, né? Porque você tem fatos geradores passados que você vai continuar olhando, né? E vai ter o IBS, que aí, né, vai ter um período, né? Na verdade, a virada de chave vai ser aos poucos, abrindo a chave aos poucos até ela, de fato, funcionar. A gente até falou aqui já no Pod Fiscal de algum benefício fiscal, né, que também tem prazo para poder acabar, né? Que impacto que isso vai ter para a economia capixaba, né? Hoje a gente tem muitos, né, benefícios fiscais que traz, né, empresa, traz emprego, traz renda para o Espírito Santo e também isso vai impactar os cofres públicos. Só que eu acho que a mudança ela também não é só para o trabalho do auditor fiscal, na lavratura da ativação, de alcançar o crédito tributário. Aí eu gostaria de perguntar ao Madureira, assim, o que a Procuradoria, qual é a dificuldade que pode existir, eu não sei se existe, né, para o trabalho do contencioso com os procuradores, né, para poder, porque vai ter uma mudança radical, né, e você identifica alguma dificuldade para se trabalhar em relação a isso? Leandro, assim, a minha procuradoria, a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, provavelmente não vai ter maiores dificuldades, assim, mas eu fico olhando para esse sistema, ainda atento à ideia de manter a federação. O legislador constitucional, né, a emenda 132, fez uma opção muito feliz, a gente debateu isso muito, né, Luiz? As funções típicas de auditor fiscal e de procurador estão mantidas com a turma das unidades federadas. O comitê gestor não vai poder ter servidor próprio para fazer o que você faz, o que o Luiz faz ou o que eu faço. Então, muito provavelmente, nós vamos atuar, não digo nós pessoalmente, mas colegas nossos vão atuar no comitê gestor do IBS. Seja no contencioso, seja nas atividades de arrecadação, porque o Luiz falou da divisão, né? O que o IBS, como é que ficou isso posto, né? Os fiscos estaduais, municipais, vão ficar com a fiscalização, lançamento, a cobrança do imposto.
A gente vai fazer isso, às vezes, nem para o imposto que fica para nós, porque agora ele é no destino. Então, a gente vai atuar sobre o contribuinte que está domiciliado onde a gente atua, né? E depois o comitê vai decidir de quem que é esse imposto que nós vamos arrecadar. Né? A arrecadação e a distribuição fica a cargo do comitê gestor. Mas funções que hoje são típicas de auditor fiscal e de procuradores continuam com auditores fiscais. Então é a nossa turma que vai atuar. Por isso que eu falo, não tenho dificuldade na PGE do Espírito Santo, pelo pouco que eu conheço de Procuradoria do Estado, eu fiz uma pesquisa sobre isso quando eu fiz doutorado e tal. Todos os estados têm procuradorias muito bem estruturadas, a AGU é muito bem estruturada. Agora, cara, município não é assim não. Exato. Há uma discussão na doutrina, até na jurisprudência do Supremo, sobre se município precisa ter procuradoria ou não. Como é que nós vamos lidar com isso? Tem município que trabalha com escritório contratado. Tem município que tem um procurador. Não, esse tá bom já, mas o que não tem nenhum. Entendeu? Então a gente fica... Eu conheço... Eu tenho um ex-orientando meu que é procurador em Ibiraçu. É ele, que é o procurador concursado, e o procurador-geral. Mas ali tá bom, ali eu ainda consigo dialogar, porque é uma estrutura formal, tem legislação, entendeu? Então, eu acho que na hora que esse contencioso começar a rodar, talvez nós, da Procuradoria, auditor fiscal também tem problema. Município pequeno não tem fiscal concursado. E veja, a emenda reserva essas atividades a servidores de carreira, carreiras da administração tributária e carreiras da Procuradoria. Não é o servidor comissionado que, porventura, está ali levado à condição de exercer uma atividade fiscal ou uma atividade de advocacia pública. Então, isso vai ser difícil. Né? Eu não consigo ver esse pessoal não concursado atuando no comitê. O Luiz falou que o comitê é uma instituição diferente. Né? Eu que estudo Direito Administrativo, que é minha área lá na UFS, né? Eu já tentei até com o Luiz aqui a gente fazer um exercício retórico para tentar descobrir o que é. Né? Eu digo que o Comitê Gestor do IBS ele é uma cruza, né, de consórcio público com autarquia especial. Consórcio público, os consórcios públicos são as entidades lá da administração pública, né, que comportam uma espécie de associação de unidades federadas. Os consórcios existem para prestar serviço. A gente, por exemplo, fazer uma questão de tratamento de resíduos sólidos. O Espírito Santo tem um consórcio, 2 consórcios no norte do estado. Então, é o estado e os municípios da região que vão se associar, vão criar uma estrutura para a gente poder fazer uma contratação de uma empresa, para ter um aterro sanitário. O consórcio é assim. E é uma PJ de direito público, ela é representada pelas procuradorias e tal. Mas o comitê gestor ele tem independência técnica, ele vai fazer o próprio orçamento. Né? Então, ele parece com uma agência reguladora, é uma autarquia com uma certa autonomia. Né? E é como se fosse uma pessoa jurídica da qual o Estado é sócio. Vou usar a expressão entre aspas, porque sócio é coisa de pessoa jurídica de direito privado, né? Sócio, acionista. O que significa que nós vamos trabalhar dentro do comitê. Eu não diria nem que nós vamos ser cedidos, nós vamos ser localizados no comitê. Vai ter auditor fiscal trabalhando na fiscalização, lançamento e cobrança, e auditor fiscal trabalhando na arrecadação e distribuição no comitê, no Conselho de Recursos Fiscais. Tá, e onde não tiver auditor fiscal, como é que esse município vai se representar lá? E onde não tiver procurador, como é que esse município ou esse estado vai se representar lá? Essa é a grande dificuldade. Isso é a bola de cristal, né? Na verdade, é o que eu falo. Infelizmente, a gente está fazendo esse bate-papo, mas, assim, na verdade, a gente nem tem a lei complementar que vai tratar disso daí, né? Do comitê gestor, dessas regras, quem vai compor, como vai funcionar, né? Porque hoje, hoje no Espírito Santo, né? Nós temos lá a primeira instância, né? Na Secretaria da Fazenda. Aí não concordou com a decisão, ele pode recorrer à segunda instância, que é o CERF, né? E ainda pode levar para o pleno, né? Vamos dizer que seja uma terceira instância, né? E a gente não sabe como vai funcionar isso direito, né? O governo encaminhou, como o Cláudio bem disse, a gente está vendo aí, nesse diálogo aqui, os desafios que a gente tem a começar por questão de pessoal. Desculpa, só aproveitar, Luiz, assim, só para complementar, né, para colaborar, por exemplo, porque assim, eu já perguntei da dificuldade, né, mas toda dificuldade, toda mudança traz a dificuldade, também traz uma oportunidade, né? Aí eu queria ver com vocês em relação, porque vai ser difícil, em especial para os municípios, talvez para o Estado ser o guarda-chuva para trazer os municípios para poder fazer essa estrutura, né? Então, pode ser que esse sistema, a organização vai depender muito do Estado, acredito eu, né? Mas, assim, qual é a oportunidade também, Luiz, em relação a isso? Perfeito. Então, só para se voltar àquele ponto da estrutura, né?
Como eu te disse, o governo encaminhou 2 PLPs para o Congresso Nacional, um tratando do direito material especificamente, que é IBS-CBS, e um outro tratando da estrutura do comitê e do contencioso, e de outras questões também como ITCMD, mas principalmente da estrutura do comitê e do contencioso. E assim, se a gente olha para o modelo atual que nós temos de contencioso, e aí diria a referência que nós temos no Brasil hoje é o CARF, é o TIT, né? O contencioso ele se organiza basicamente em 2 instâncias. Tem uma porta de entrada que é a primeira instância, né? Uma segunda instância e uma instância que a gente chama de recursal, é o pleno, enfim, onde há uma pacificação da jurisprudência administrativa, para ser bem simplista aqui. O que um desses PLPs, que é o PLP 108/2024, está trazendo em termos de estrutura? E aí na possibilidade de ser esse, é que está sendo debatido nas comissões do Congresso, e de ser esse aí o modelo emplacado pelas 2 casas de leis do Congresso Nacional, né? Ali tem uma previsão de 3 instâncias. Uma primeira instância, né, na qual participarão auditores fiscais dos estados e dos municípios, em pé de igualdade, em paridade. Uma instância recursal, que é a nossa segunda instância, onde também participarão auditores fiscais dos estados e municípios. Serão 27 primeiras instâncias, uma para cada estado. Elas poderão ser divididas em turmas a depender da demanda de cada estado, evidentemente. Serão 27 instâncias recursais ou segundas instâncias, também divididas em turmas aí a depender da demanda de cada estado, mas é uma para cada estado. Nessa segunda instância, além da paridade entre representações dos estados e municípios, de auditores fiscais, também participarão os representantes dos contribuintes. Como funciona hoje, mais ou menos? Como funciona hoje, basicamente. E aí criou-se uma terceira instância que lá no PLP chamou-se de instância de uniformização. É uma instância onde participa somente auditores fiscais dos estados e dos municípios e onde se uniformiza a jurisprudência administrativa, seja em razão de algum incidente de divergência, né? Ou seja em razão de algum recurso. Para cada estado fala a mesma língua, né? Justamente. E aí, só para a gente entender, lá no PLP 68, criou-se, e esse ponto é importante, criou-se uma instância de uniformização, que ela é antes do contencioso. Criou-se o Comitê de Uniformização das Administrações Tributárias e o Fórum de Uniformização Jurídica, composto pelas procuradorias. Isso é basicamente para uniformizar legislação e interpretações. E alguma divergência interpretativa. E esse fórum, não sei se o doutor Madureira, né? Ele vai ter também procuradores de todas as unidades federadas. Ali, sim, teremos representações do Comitê Gestor por meio das procuradorias e da PGFN da União, como também teremos no Comitê Gestor auditores fiscais representando todos os estados e municípios e a Receita Federal se fazendo representar. As orientações emanadas dessas 2 instâncias, elas vincularão as procuradorias dos 3 entes políticos e também as administrações tributárias. Isso é um ponto importante, de muita relevância. No contencioso, essa terceira instância uniformizadora, as súmulas delas derivadas, dos julgamentos dele derivado, também vincularão as administrações tributárias. Então, assim, em que pese não havia aquela integração dos contenciosos, me parece que numa fase prévia ao contencioso, está havendo cuidado do PLP 68 no sentido de evitar o caos tributário que a gente tem hoje. E no contencioso, ao menos do IBS, eu acho que essa terceira instância, em razão da vinculatividade dos julgamentos ali proferidos em nível de uniformização, vincular as administrações tributárias, também teremos um ganho aí. E mais do que isso, tem um ponto, e aí acho que é muito no tema que você estuda, Cláudio, e umas preocupações que você tem externado em todos os ambientes que você fala publicamente. O PLP 108 de 2024 trouxe um tema muito caro para o direito administrativo e que eu vejo como um ganho, que é justamente a possibilidade de aplicação dos precedentes na seara administrativa. Então, não só aqueles precedentes tradicionais, estou falando aí controle concentrado, súmula vinculante, mas aqueles previstos lá no CPC, decorrente aí de repercussão geral, enfim. Tanto nas 2 cores de vértice, vincularão aí as administrações tributárias, não só do ponto de vista de julgamento, mas também quem lança o tributo. Aí você fala que evitar o caos, né? Caos tributário. E aí eu pergunto a Madureira, assim, você acha que com essa reforma, com essa mudança, tende a trazer mais segurança jurídica para os contribuintes?
Porque assim, a pior coisa que existe, né, para o contribuinte, para o empresário, é aquela alteração legislativa todos os dias, né? Você acorda, abre o Diário Oficial, já alterou um artigo lá da lei. Hoje agora isso que não era uma infração, agora é infração. Você acredita que vai aumentar a segurança jurídica? Leandro, essa sinalização que o Luiz falou, né? Eu gosto de falar de modelo de precedentes, não meramente precedentes, para a gente ter uma coisa que ele precisa ser coeso, né? Eu acho que a gente pode construir, não está construído no projeto de lei, vai precisar construir por interpretação, um modelo de vinculatividade interpretativa que vai conseguir estabelecer uma certa segurança. Por exemplo, pensa assim, eu vou ter decisões uniformizadoras da atividade fiscalizatória, atividade fiscal, eu vou ter decisões ou súmulas uniformizadoras do contencioso administrativo fiscal, e todas são vinculantes, mas até apareceu o momento em que uma for contraditória com a outra, a gente precisa resolver isso. Mas precisa lembrar que tudo que a gente produz na administração, no Brasil, está sujeito a controle jurisdicional. Inclusive, criamos aí uma regra de competência originária do STJ para quando as unidades federadas discutirem sobre regra de destino, a gente ir direto ao STJ para o STJ pacificar. Vai ser uma loucura no tribunal, eles não devem estar muito satisfeitos com isso. Mas o que eu queria propor de reflexão para todos que estão pensando o tema é o seguinte: a gente enxergar essas vinculatividades a partir de um modelo de precedente que já existe. O direito brasileiro, a partir do Código de 2015, é um código processo civil recente, que tem aplicação subsidiária aos processos administrativos, né? A gente trabalha com uma ideia de interpretações uniformizadoras que vinculam a atividade dos juízes. Não são todas as decisões. Por exemplo, eu posso ter decisão de turma. Vocês lembram das discussões do Supremo, na época da Lava Jato, tinha uma turma que era mais favorável à Lava Jato, outra que era mais garantista. Uhum. Isso não é decisão uniformizadora. Uniformizadora é quando o plenário do Supremo se reunia, a gente tinha ali uma maioria que se estabilizava, né? Então, o modelo de precedentes, o modelo brasileiro, o modelo dos precedentes normativos formalmente vinculantes, tal que enunciado pelo meu amigo Hermes Zanetti, colega lá da UFES, né? Ele é um modelo que permite a gente olhar o sistema de interpretação de cima para baixo. A primeira proposta que a gente precisa de fazer é preciso que a administração assimile os precedentes judiciais. Nenhuma decisão uniformizadora, nem da terceira instância, nem no comitê gestor, pode ser contrária aos precedentes judiciais. Por quê? Porque não seria eficiente. Qualquer contribuinte ou qualquer unidade federada que fosse ao judiciário ia ter uma decisão diferente. E a gente já está gastando dinheiro público para falar blá, blá, blá aqui e definir quem tem poder e quem não tem poder. Então, quando a gente começa a trabalhar a ideia de vinculatividade de precedentes partindo do judiciário para a administração, a gente começa a falar a mesma língua, né? E aí, se a União uniformizar suas interpretações e os estados e municípios uniformizarem, CBS e IBS, há uma forte tendência que a gente pense parecido. Pelo menos desde que nós tenhamos ali uma interpretação pelos tribunais. Mas eu não tenho ainda, não vai surgir um conflito, os tribunais vão interpretar. No final do dia, a gente vai ter um momento de uma certa uniformidade. O espírito de cooperação que o Luiz falou, a gente vai precisar ter cooperação, inclusive, para afirmar os nossos entendimentos. Essa uniformidade de entendimento, ela vai dar segurança ao contribuinte. O contribuinte, de antemão, sabendo como o Supremo decidiu para aplicar a Constituição, como o STJ decidiu para aplicar o direito nacional, a própria lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária, né? Sabendo como é que essas posições repercutem nas decisões do CARF, na CBS, ou do o Conselho de Recursos Fiscais do Comitê Gestor, isso vai dar aí uma segurança discursiva, deliberativa mesmo, que eu acho que, no fundo, nós vamos nos sentir muito confortáveis, viu, Leandro? Porque, assim, qual é o grande drama do servidor público? O meu, o seu, de Luiz? Né? Bom, você vai se posicionar contra o seu Estado? Né? Eu sou advogado do Estado, mas é do Estado, não é do governador nem do secretário da Fazenda. Se o fiscal estiver tributando quem não deve pagar tributo, meu posicionamento tem que ser, não pode cobrar. Né? O auditor, idem. Ele está lá para cumprir o princípio da legalidade. Na medida que a gente começa a atuar, Luiz escreveu sobre isso, saiu no Conjur, né, Luiz? Na medida que a gente começa a atuar, né, para fazer o sistema tributário rodar e não para cobrar o tributo daquele contribuinte, porque eu não estou cobrando mais o tributo para o Espírito Santo, vocês vão atuar cobrando um tributo que pode ir para São Paulo, que pode ir para Pernambuco. Né? A gente vai dar também, a reforma vai dar essa segurança ao contribuinte. A gente deixa de ser parcial, no sentido de que eu vou trazer arrecadação para minha casa, né? E passa a ser pró-direito.
especificação adequada do cumprimento, do regime, umas coisas que a gente precisa lembrar, porque quando a gente é servidor público, a gente trabalha com o espírito público. Não é Vasco e Flamengo. Não fala de Vasco não, gente, pelo amor de Deus. Não, eu digo, eu não aguento mais sofrer. Então Fla-Flu, mas você me entende? Assim, o contribuinte conosco, a gente às vezes se irrita porque ele tinha que pagar o imposto e não paga, ele às vezes se irrita porque o fiscal meteu a mão, apertou ali um pouco mais que ele achava que tinha que ter apertado na autuação, mas quando a gente dialoga, a lei é a mesma. Os limites semânticos para a interpretação dela são muito parecidos, afinal, as palavras são as mesmas. Ou seja, a segurança jurídica possivelmente vai ser o cerne da reforma, né? Eu acredito que avança, Leandro. E assim, hoje no Estado do Espírito Santo, né, assim, a gente... Em outras unidades federadas, a gente tem a autorregularização, né? Foi uma inovação que foi feita no Brasil, né? Antes de você alcançar o contribuinte, você dar a oportunidade de ele se apresentar, se justificar, né? O porquê, né? A gente tem uma cooperação fiscal, né? Que ganhou até um prêmio nacional, né, de cooperação fiscal, que é onde a Secretaria de Fazenda, a Receita Estadual, ela coloca as divergências, né, do contribuinte, vários divergências, e ele tem a oportunidade de conversar com o fisco e explicar, antes de ser lavrado um aviso de cobrança, né, ou um auto de infração. Vocês acham que a autorregularização é uma tendência que tende a aumentar? Porque, assim, pelo que eu percebi aqui, possivelmente o contencioso ele vai ser mais simples, né? Não sei se vai ser mais célere, tenho as minhas dúvidas, né? Porque o Espírito Santo, por exemplo, é bom te ressaltar, o Luiz sabe, o Madureira também, que a primeira instância da Secretaria de Fazenda demorava-se 15 anos para julgar um processo. Hoje, a gente julga o processo em um mês. A pessoa impugnou um auto de infração e 1 mês, 2 meses já está julgado na primeira instância. A segunda instância acho que fica 1 ano, no máximo 1 ano, para poder fazer a segunda instância. E agora... Temos assim, eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas a autorregularização, vocês acham que é uma tendência que tende a aumentar, a reduzir ainda mais o litígio no Brasil? Excelente pergunta, tá, Leandro? Assim, de partida, quero parabenizar ao Estado do Espírito Santo e aos colegas que gestaram, alimentaram e hoje tem um projeto robusto em execução, que é a autorregularização capixaba. Talvez eu estudei muito esse tema Brasil afora. São Paulo tem o seu nos conformes, Ceará tem um contribuinte pai d'égua, Receita Federal tem o seu modelo, mas após estudar todos esses modelos por aí, o Espírito Santo tem um modelo mais isonômico, dentre todos aqueles que eu já tive a oportunidade de investigar no Brasil. Então, parabéns aos colegas que conduziram esse projeto, que para mim hoje é uma das grandes entregas da administração tributária estadual ao seu sistema tributário, né? E esse ponto é extremamente importante, porque, veja, quando a gente olha para o contencioso, tem algumas questões que não são contencioso propriamente dito, mas que têm um reflexo muito grande no contencioso. E tem algumas questões que dizem respeito ao contencioso e que também têm reflexo. O que a gente chama de autorregularização, compliance, eu costumo chamar de meios preventivos de conflitos, de natureza tributária sobretudo. Isso é algo que veio crescendo com muita força no Brasil, sobretudo em razão daqueles números que eu disse aqui no início, quer dizer, da complexidade do sistema e do alto grau de litigiosidade. Como eu disse aqui, mais de 5 trilhões e quase 75% do PIB em discussão na esfera administrativa e judicial. Então, essas ferramentas de compliance, onde fisco contribuinte, e aí é importante esclarecer isso para o nosso ouvinte, Leandro, quando a gente fala em contencioso, seja administrativo ou judicial, nós estamos falando de meios ou métodos heterocompositivos, onde um terceiro comparece para dirimir o conflito. Na esfera judicial, o juiz comparece para fazê-lo, na administrativa, o julgador, que é imparcial, comparece para decidir seja em favor do fisco ou do contribuinte. Então, é heterocompositivo porque é um terceiro que atua. Quando a gente fala de métodos preventivos de conflito, de meios alternativos de conflito, essa estrutura, diria, triádica, onde tem partes e um terceiro, ela não faz muito sentido. O que tem aí são as partes tentando, por meio de um consenso hermenêutico, chegar a um entendimento. E a autorregularização é basicamente isso. O fisco verifica de antemão, porque se antigamente nós tínhamos que, atrás das informações fiscais, intimar o contribuinte para apresentá-la, hoje não, as informações já estão em nossa base de dados.
Então, o fisco tem uma expertise muito grande em cruzar, em ter acesso não só à informação do contribuinte, mas cruzar a informação dele com todas as partes relacionadas. Então, é natural que o fisco tenha vantagem nesse processo. E isso trouxe a ideia de compliance, de autorregularização, que é justamente o fisco se antecipar e dizer, olha, parece-me que aqui há um problema. Vamos tentar resolvê-lo de maneira consensual, convida o contribuinte, e aí por isso que se chama autorregularização, a compor com o fisco. É algo que não tem volta, me parece que esse é um desafio da reforma. Há um comando no PLP a 68 nesse sentido, de que os meios preventivos, seja por meio de consulta tributária, que é um meio preventivo, seja por outros meios, terá que ser tratado, lá endereça por lei específica e ato do comitê, mas parece que se a gente retroceder nesse processo, será uma perda muito grande para o sistema tributário nacional. Indo além disso, fala-se também nos meios autocompositivos, quer dizer, uma vez instaurado o contencioso, que é o conflito, é possível resolvê-lo por meios que não são heterocompositivos. E aqui o Cláudio fala disso com muito mais proficiência do que eu, basta olhar para o CPC. Lá nós já temos meios, no Código Processual, como conciliação, mediação, não é? Arbitragem, que podem ser importados para o direito tributário. E, se bem elaborados pelo legislador complementar nacional, permitir que nós reduzimos o grau de litigiosidade por meio dessas técnicas. Então, veja, são passos importantes, e só para deixar um registro aqui, do quanto nós demoramos a mudar, mas mudamos radicalmente, a transação tributária era algo que estava previsto no CTN desde 66. Só foi regulamentado em 2020, mais de 50 anos depois. E com a mudança radical, a transação na União foi um sucesso. O Estado aqui acabou de editar a sua lei das transações, que está sendo um sucesso. Isso é o quê? Isso é meio autocompositivo para resolver conflito tributário. Não tem um julgador ali, não tem um juiz. É o Estado e o contribuinte sentando à mesa e tentando resolver o seu conflito. Olha o sucesso que isso é, né? Então, veja, a reforma tem esse desafio, que é não dar esse passo atrás em meios preventivos de conflitos, onde se insere a autorregularização, os programas aí de compliance, e também não retroceder naquilo que nós chamamos de meios alternativos para resolução do conflito uma vez já instaurado. Transação, conciliação, mediação, arbitragem. Então, penso eu que é um cuidado e um desafio que o legislador complementar nacional tem. Há indicativos nos 2 PLPs de que isso será tratado, mas isso não foi tratado nas suas minúcias. Então, me preocupa, diria, o contorno que isso vai receber numa lei específica ou em atos do comitê. E a preocupação é justamente essa, não darmos um passo atrás naquilo que foi um grande avanço. Está aí o exemplo do nosso Estado, que tem um dos programas mais felizes e robustos em termos de prevenção de conflito tributário. É que você cria um litígio totalmente desnecessário, né? Aí eu pergunto ao Cláudio Madureira, como procurador do Estado, como é que você vê a autorregularização, a importância dela? Cara, eu acho que a autorregularização é uma questão de sobrevivência para nós. Assim, eu não acredito que nós vamos descomplicar o contencioso. Eu acho que ele tem um pedaço de complexidade que nós não tínhamos. Nós temos um desafio a seguir, que é adaptar o modelo federativo a um imposto de competência compartilhada que incide sobre as mesmas operações do imposto no tributo federal, uma contribuição social federal. Bom, a gente tem essa dificuldade. O que a gente precisa fazer? Precisa limpar. A gente precisa ter o mínimo de conflito. E a autorregularização ela pode diminuir para que a gente consiga caminhar com alguma serenidade, viu, Leandro? Assim, tem gente que não gosta de acordo, tem gente que não gosta de consenso. Mas é só para a gente lembrar, o direito é conflito, o direito é assim mesmo. Eu tenho um colega, professor de direito processual, que eu gosto muito. Ele disse, eu não tenho afeição a essa coisa da autocomposição, porque eu acho que é do conflito de ideias, da confrontação das ideias das partes, é que a gente consegue chegar a uma síntese bem evoluída e tal. Mas não é bem isso que eu vejo, não. Olha só, abstraída a patologia, abstraída o devedor quanto mais, aquele que não paga, que faz planejamento tributário para burlar a incidência tributária, não no bom sentido, planejamento de interpretação, planejamento de esconder estoque, etc. Tal. Tirando isso, no fundo, né, fisco e contribuinte atuam numa relação de simbiose. Né? O Estado só existe porque a sociedade possibilitou isso. Né? As teorias sobre a origem do Estado remontam à ideia do contrato social. Né? A sociedade abrindo mão de parte da sua liberdade,
né, para que pudesse existir o Estado e nos entregar algumas prestações que nós individualmente não conseguiríamos fazer. Uma delas é a proteção contra a lei do mais forte. Então, no fundo, o contribuinte quer pagar o imposto que ele deve, não mais do que isso. Ele só quer manter para ele a parte da liberdade que ele não abriu mão. No fundo, o fisco só quer cobrar o imposto que o contribuinte deve, não mais do que isso. A gente quer a mesma coisa. A autorregularização permite o ajuste dessas ideias quando a gente tem dúvida. Sabe, às vezes o contribuinte enxerga o problema de uma forma por falta de contraditório, no sentido de diálogo, né? Ele não enxerga sobre o outro ponto de vista. A gente, quando muda o ponto de vista, as coisas variam, né? E a gente consegue, via autorregularização, resolução de conflitos. Bobagem falar que é por autocomposição, mas assim, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos como advogado é o seguinte: a melhor forma de eu resolver um problema é com um acordo. Um acordo não cabe recurso. Se o juiz dá a sentença, eu recorro. Se o tribunal dá o acórdão, eu recorro. Se eu faço um acordo na autorregularização, eu pacifico o litígio. Então, a autorregularização vai esvaziar um pouco o contencioso administrativo tributário. Já tem esvaziado aqui no Espírito Santo, pelo menos. Para a gente ter tempo de resolver os nossos desacertos federativos. Exato. Se a gente não cuidar da autorregularização, a gente vai ter que conviver com os desacertos federativos e com os desacertos com o contribuinte. Então, para quem é contra, por uma questão pragmática, assim, sendo muito prático, né, vamos admitir, funcionou no Espírito Santo, funciona em São Paulo, nos outros estados do Nordeste que o Luiz falou. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer com naturalidade. E o ponto mais positivo é, se o contribuinte se sentir seguro, ele investe. E se ele investir, ele gera emprego. E se ele gerar emprego, ele gera renda. E se ele gerar renda, o mundo roda e a gente arrecada mais. Voltando à máxima, não podemos estrangular a galinha dos ovos de ouro. Por que eu vou matar o contribuinte? Se eu posso dialogar com ele, possibilitar ele, eu posso convencê-lo da tributação. Na verdade, assim, o contribuinte, né, tem até a relação, né, fisco e contribuinte tem mudado muito, né? Era sempre visto o contribuinte como se fosse o lado mal do negócio, né? Hoje não, na verdade, hoje existe o grupo, né, o GTFAS, o grupo de trabalho, né, aqui no Espírito Santo, é protagonista nisso daí, desse diálogo com as federações, né? O Luiz participou desse grupo também, que a gente faz os debates, né? Lá tem a OAB, tem a CRC, tem FEComércio, tem FINDES, tem, né, todo que representa todo o mercado. E ali tem conflitos que aparecem, né, em especial a parte da legislação, que a gente consegue resolver o conflito, né, antes de chegar a ser lavrado uma auto-infração. O papo, gente, tá muito bom. Eu acho que a gente podia ficar aqui falando, dialogando. Acho que foi muito legal. Falamos, né, de segurança jurídica da reforma tributária, falamos da estrutura, como que pode ser, como vir, né, a questão do contencioso, né, desse novo contencioso, do comitê gestor, desse fórum, né, que pode trazer mais segurança jurídica, né, para os contribuintes. E eu queria agradecer, né, a presença de vocês e dar a oportunidade de fazer as considerações finais. Esqueci de falar alguma coisa, né? Então fique à vontade, Luiz. Muito obrigado aí pela sua presença, meu nobre. Eu não tenho nenhum acréscimo a fazer, Leandro. Só agradecer, me sinto muito honrado em participar do podcast. Está de parabéns. Eu acho que esse é um programa onde a gente rumina temas mais complexos e quando se trata de matéria tributária é difícil falar em algo simples, né? Mas eu acho que uma mesa descontraída dessa a gente consegue traduzir não só para, diria, quem está mais próximo da administração tributária, mas para o cidadão comum, que é como o Cláudio bem disse, quem gera emprego, renda e paga tributo. Então, parabéns ao teu programa e obrigado mais uma vez pelo convite. Cláudio Madureira, meu nobre, muito obrigado. Leandro, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de debater contigo, com o Luiz, né? Acho que a gente pode resumir esse bate-papo nosso num convite para a sociedade debater esse tema. Esse tema, onde o calo aperta, que a gente sente, né? Esse tema não aperta o calo só da gente que trabalha ali na administração, para fazer esse tema rodar. É o contribuinte que vai pagar, é ele que vai sentir, ele precisa se interessar por isso. Debater conosco, aproveitar as ideias, discordar, se for o caso, né? O Sindifiscal está fazendo a sua parte, os auditores fiscais do Estado do Espírito Santo estão fazendo a sua parte. Né? Jogar o problema, vocês precisaram se antecipar ao problema, porque é a atividade de vocês que vai acontecer. Então, assim, acho muito importante registrar
que é nobre a iniciativa do Sindifiscal com esse podcast. Eu olhei hoje cedo, as discussões que foram feitas, os temas são riquíssimos, né? Parabenizar mesmo e agradecer novamente o convite. Um abraço. Muito obrigado, meus nobres. Assim, a verdade, esse projeto do Sindifiscal é isso aí. É humanizar, né? Tentar desmistificar essa questão, né? Porque às vezes... e tentar levar para as pessoas até que não têm noção do direito tributário, para começar a gostar do direito tributário também, né? Acho que é importante, na verdade, é onde passa tudo, né? Hoje sem o tributo, não é Estado, né? Então, não é educação, não há... Porque as pessoas confundem muito, né? Estado e governo, né? O Estado fica, o governo vai passando, né? Mas, gente, muito obrigado, assim, mais uma vez, né? Pela disponibilidade de vocês. E vocês, meus nobres, muito obrigado, né, por estar com a gente até agora. Mas antes da gente finalizar, vai lá, se inscreve no nosso canal, no YouTube, no Spotify e nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Sindifiscal ES. Muito obrigado e até a próxima.